Amigão, se liga só. Você quer aprender a como criar uma lista suspensa igual essa que está aparecendo aí no seu vídeo agora? Então assiste esse vídeo até o final. Eu vou te ensinar a como utilizar a ferramenta de validação de dados aqui no Excel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Wallace e aqui no Excelismo meu objetivo é te ensinar Excel todas as semanas para te ajudar a se destacar no mercado de trabalho ou quem sabe conquistar aquela tão sonhada promoção. Este é o terceiro de uma série de vídeos que eu estou criando aqui no canal sobre as ferramentas mais essenciais que você deve dominar no Excel. Então já faça o download desse material que está aparecendo aí na sua tela. Eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Aproveita também e já se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Dessa forma, sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, você será notificado pelo próprio YouTube. Criar uma lista suspensa aqui no Excel é um procedimento relativamente simples. Uma boa prática que você deve passar a fazer sempre quando trabalhar com planilhas em Excel é criar dentro da estrutura da sua pasta de trabalho uma planilha separada com o nome listas. Dessa forma, sempre que você for criar uma lista, você já tem um local ali onde essas suas listas elas serão alocadas, onde você vai depositar os dados que irão compor essa sua lista suspensa. Agora repare aqui no nosso exemplo 1. Eu tenho aqui essa minha base de dados à esquerda do nosso vídeo, uma tabela que representa uma lista das 100 maiores bilheterias mundiais, de acordo com a Wikipédia. Então a gente tem a nossa primeira posição aqui sendo ocupada por Avatar, um filme lançado em 2009 com quase 3 bilhões aí de bilheteria, seguido por Vingadores, Endgame, entre outros. E na minha tabela à direita aqui, eu quero fazer uma análise, a partir do ano de lançamento dos filmes que eu inseri aqui na nossa célula H4, o Excel, através de uma fórmula filtro que eu já pré-defini aqui nesse intervalo de dados anteriormente à gravação desse vídeo, ele vai examinar essa minha base de dados e vai trazer todos os filmes que tiveram destaque, que foram lançados nesse ano em específico e entraram nesse top 100 aí, de acordo com o levantamento feito pela Wikipédia. Então repara o seguinte, agora na nossa célula H3 está inserido apenas o ano de 2019 e ele já está informando que ocupando a primeira posição temos Avengers Endgame e assim sucessivamente até a 10ª posição, ocupada aqui por Jumanji, The Next Level. Se porventura eu vier aqui e modificar de 2019 para 2015, automaticamente já vai fazer essa busca na base de dados novamente, já vai filtrar e trazer essas informações aqui para mim. Porém, se eu inserir aqui na minha célula H3 um dado, um ano que não está presente lá na minha base de dados, repara que a minha análise não vai retornar nenhum valor, porque nenhum filme lançado no ano de 2000, de acordo com o levantamento feito por quem publicou o artigo na Wikipédia, entrou nesse top 100 das maiores bilheterias mundiais. E como eu faço, então, para evitar de colocar um dado incorreto aqui na minha célula H3 que vai resultar em um erro na minha análise? Eu posso simplesmente padronizar quais os dados serão inseridos aqui na minha célula H3. E a forma como eu faço isso aqui no Excel é utilizando a lista suspensa, a ferramenta de validação de dados. Agora eu vou te mostrar como é extremamente simples. Para isso, basta que eu selecione a célula ou intervalo de células que eu quero criar essa lista suspensa. Agora eu venho aqui na minha faixa de opções, na minha guia dados, e aqui na ferramenta de validação de dados, eu vou clicar e selecionar a opção validação de dados. O Excel vai abrir essa janela para mim, onde eu vou informar para ele quais são os critérios de validação. Onde está aqui, permitir qualquer valor, eu vou expandir esse menu e vou escolher a opção listas. Quando eu escolho a opção listas, ele vai me perguntar qual a fonte de dados, onde essa lista se encontra. Então eu vou clicar dentro dessa caixa de diálogo aqui, essa caixa de texto, E agora eu vou vir aqui na minha planilha listas que eu já tinha criado
anteriormente e vou selecionar todo o intervalo aqui que contém os dados que serão validados, os dados que irão compor essa minha lista suspensa lá na minha planilha exemplo 1. Feito isso, clico em OK e ao retornar aqui para minha célula H3, repare o seguinte, que o Excel já inseriu para mim aqui essa seta que indica que há uma lista suspensa ali. Então, quando eu clicar nessa seta, repare que ele vai expandir um menu que consta a minha lista suspensa. Então, todos os dados que eu quero que estejam aqui nessa lista suspensa, que estão constando lá na minha planilha listas, estão disponíveis aqui para que eu possa selecioná-los. Agora verifique o seguinte, na mesma posição que os dados estão lá na minha planilha listas, eles irão aparecer aqui na minha lista. Então, para facilitar a busca, né, de alguma informação aqui nessa lista suspensa, é conveniente também que você classifique essa sua lista em ordem decrescente. Verifique, o primeiro item aqui da minha lista é o ano de 2004, mas se porventura eu quisesse procurar pelo ano de 2005, verifique que ele não é o próximo aqui da lista. Eu ia ter um pouco de trabalho para descer a lista e encontrar que o ano de 2005 está imediatamente abaixo do ano de 2009. Então, é uma boa prática também que você crie as suas listas e faça uma ordenação em ordem decrescente aqui, ou em ordem crescente para facilitar a busca. Então, eu vou vir aqui na minha base de dados que contém os dados da minha lista suspensa e vou classificar essas informações do menor para o maior. E quando eu retornar aqui a minha lista, os dados estão devidamente classificados. Então, a busca por essa informação se tornará muito mais fácil. Nesse nosso segundo exemplo aqui desse vídeo sobre como criar uma lista suspensa no Excel, eu trago um exemplo de uma tarefa cotidiana. Em todas as empresas aí que você vier a trabalhar aqui, tem como ferramenta básica aí para manipulação de dados o Excel. Nessa minha base de dados aqui à esquerda do vídeo, eu tenho uma planilha que representa o status de algumas tarefas de um portfólio de projetos aí de uma empresa hipotética. Cada tarefa ela tem um responsável por executá-la e informar qual que é o status dessa tarefa. A gente tem tarefas aí que estão com status iniciado, aguardando início, tarefas que estão atrasadas ou concluídas. Então é responsabilidade de cada uma dessas pessoas vir aqui e atualizar o status dessas suas tarefas em tempo real. Repare o seguinte, a minha base de dados ela é composta por 100 tarefas e aqui à minha direita do vídeo eu tenho uma tabelinha que a gente já tem um panorama, né? A gente traz aqui uma visão geral de como estão todas as tarefas aí que compõem o portfólio de projetos dessa companhia. Então, nessa análise hipotética aqui, a pessoa está declarando que 26 tarefas estão aguardando início, 26 estão iniciadas, 28 atrasadas e 7 concluídas. Porém, aqui a gente tem um pequeno problema nessa nossa análise. Verifique que se eu fizer uma soma da quantidade de tarefas aqui que estão declaradas nesse nosso cenário, a soma desses valores aqui será igual a 87, enquanto que na nossa base de dados a gente tem 100 tarefas e de todas as tarefas não existe nenhuma com status em branco, todas elas estão com o status devidamente preenchido. E agora vem a questão, o que pode ter acontecido então para ter dado um erro aqui na contagem dessas tarefas? E o porquê que isso aqui tem relação direta com a validação de dados. E aqui a gente entra no campo de explicar qual a importância de você criar listas suspensas nas suas tabelas, nas suas planilhas em Excel e padronizar as entradas de dados que serão inseridas nesses intervalos. Agora repare o seguinte, se a gente vier na nossa coluna status e aplicar um filtro aqui, verifique que a gente tem tarefas que estão aguardando o início, outras tarefas que também estão aguardando início. Qual a diferença entre elas? A grande diferença é que algumas estão com o acento agudo no início e outras não. Da mesma forma, a gente tem tarefas concluídas com acento e outras não. Isso é uma coisa bastante comum de acontecer no dia a dia das empresas. As pessoas vão atualizar planilhas e cometem alguns erros de português. E, infelizmente, esses erros de português eles vão comprometer o resultado final da sua análise.
Imagine você numa reunião da diretoria, expondo os resultados, expondo o cenário atual dos projetos e o seu diretor te questionar que o somatório que está sendo exibido aqui, ele não é correspondente à quantidade de tarefas que você tem na sua base de dados. Então, uma forma que você tem de padronizar as informações que vão ser inseridas nessas planilhas manualmente para evitar que esse tipo de erro aconteça é utilizando justamente aqui a nossa ferramenta de validação de dados. E aqui novamente, para a gente criar essa validação de dados nessa nossa coluna de status, para evitar que esse tipo de erro venha a acontecer, nesse caso aqui o erro já aconteceu. Então você teria que filtrar todos os status aqui que estão incorretos, que estão aguardando o início sem o acento aqui no i do início, e a mesma forma você faria para as tarefas que estão com status de concluída, mas com esse erro de português, e você iria corrigir isso manualmente. Mas para evitar que você tenha todo esse retrabalho, é uma boa prática que quando você vai criar essa tabela, quando você vai criar essa planilha, você já coloque a validação de dados nas células específicas. Por exemplo, eu poderia vir aqui, considerando que todo esse meu intervalo estivesse em branco, e selecionaria todo o intervalo. Viria aqui novamente na nossa guia dados, validação de dados, permitir, trocaria de qualquer valor para listas, e na fonte novamente eu retornaria lá na minha planilha listas e selecionaria o intervalo que contém os dados que irão compor a minha lista. Dessa forma, sempre que, por exemplo, entrar a tarefa 101 aqui na minha base de dados, atribuída, por exemplo, a Rebeca, e ela tivesse que fazer a atualização, ela já estaria limitada apenas aos valores que estão contidos aqui na minha validação de dados. E agora entra também uma parte um pouco interessante aqui na nossa validação de dados. Repare o seguinte, eu vou retornar lá na minha lista e vou inserir um novo status, porque suponhando que projetos entram e projetos saem no cotidiano de uma empresa, alguns projetos eles são cancelados. Então você teria que, de alguma forma, atualizar que uma tarefa ela foi cancelada. Se porventura eu vier aqui na minha lista e escrever simplesmente cancelado, ao retornar aqui a minha validação de dados, aquele status que eu inseri por último, ele não está sendo contemplado aqui na minha lista suspensa. Isso porque quando eu fui criar a validação de dados aqui para essa célula ou para esse conjunto de células em específico, eu delimitei aqui ó, que os valores que irão compor essa minha validação de dados, eles estão no intervalo da célula E2 até o intervalo da célula E5. Porém, o status cancelada a gente inseriu aqui na nossa célula E6. Então, uma forma de você inserir novos itens aqui na sua base de dados seria clicando com o botão direito em cima de algum desses status, vindo aqui na opção inserir e deslocar células para baixo. Assim, quando a gente inserisse aqui a opção cancelada, e agora eu vou ordenar isso aqui em ordem alfabética para ficar mais fácil a nossa busca. Ao retornar aqui a validação de dados, automaticamente meio que o Excel forçou a inserção desse novo status. Mas existe também uma nova forma aqui, uma outra forma de você fazer isso de maneira dinâmica, sem que você precise ficar inserindo novas entradas no meio da sua lista. E como você faria isso? Eu vou desfazer, que eu vou excluir esse status cancelada, selecionando a opção deslocar células para cima e retornando aqui, verifique que não há nenhuma linha em branco, ele realmente foi excluída da nossa validação de dados. Eu simplesmente venho aqui e insiro no final da minha lista a opção cancelada. E para que isso funcione de forma dinâmica, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa lista, vou vir aqui na minha página inicial e vou formatar esse intervalo como tabela. Quando eu clicar na opção formatar como tabela, alguns estilos aqui serão apresentados. Eu vou escolher aquilo que melhor me agrade, que melhor combine aqui com a paleta de cores da minha planilha. Selecionar a opção minha tabela tem cabeçalhos e clicar em OK. Agora o segundo passo para que você torne essa sua validação de dados dinâmica é você vai selecionar
todo o intervalo de células que contém os dados que serão inseridos na sua validação de dados, na sua lista suspensa, não selecionando a célula de cabeçalho da sua lista. E agora eu vou vir aqui, ó, em nome da tabela. Quando eu cliquei nessa tabela aqui, o Excel ativa para mim uma guia de contexto aqui. Repara, eu vou clicar fora da tabela, a guia tabela de design aqui, ela foi ocultada, mas ao clicar no intervalo da tabela, ele ativa essa guia de contexto aqui, que é uma temporária. Então, eu vou selecionar esse intervalo de dados e aqui, ó, em nome da tabela, eu vou mudar tabela 2 e vou colocar aqui lista status. Ou você pode definir o nome que você quiser. Clico em Enter, esse intervalo aqui está nomeado como lista status. Agora eu vou retornar aqui o meu exemplo 2 e vou te mostrar como que essa lista suspensa ela vai ficar dinâmica. Ela vai acrescentar novos itens aqui à medida que você for inserindo novos status abaixo dessa sua lista. Vou retornar aqui, vou selecionar todo esse meu intervalo de dados, vou voltar aqui na minha validação de dados, vou apagar essa referência que eu havia inserido anteriormente, informando que os dados dessa lista estão no intervalo entre a célula E2 e E5, e vou utilizar a função indireto aqui no Excel, que ele vai sempre buscar por aquele nome que eu atribuí. Abro parênteses e dentro do parênteses eu escrevo o nome que eu atribuí àquele intervalo de dados. Fecho parênteses e clico em Enter. Só deu um erro aqui, eu tenho que informar o nome do meu intervalo aqui entre aspas. Clico em Enter e agora repare o seguinte, a opção cancelada ela não estava incluída anteriormente, agora ela está incluída. Eu vou retornar lá para minha planilha listas e vou inserir outros novos status. Eu vou inserir o status teste 1, teste 2 e vou inserir até o teste 10 aqui, só para a gente verificar se essa validação de dados realmente ficou dinâmica da forma como a gente esperava. Quando eu retornar aqui, repare que todos aqueles status que eu inseri abaixo do status cancelada, eles estão agora constando aqui na minha validação de dados. Se eu voltá-lo na minha lista e apagar todos aqueles que eu tinha inserido anteriormente, eu vou selecionar todos, com o botão direito eu venho excluir linhas da tabela. A minha validação de dados ela vai contemplar agora apenas aqueles que restaram lá na minha lista. Essa então é a forma como você pode criar uma lista suspensa aqui no Excel, utilizando a ferramenta de validação de dados. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, e se essa minha missão de trazer um pouco mais de conhecimento para você nesse vídeo tiver sido concluída com êxito, eu só te peço que deixe um like aqui nesse vídeo, se possível um comentário aqui para eu saber que estou no caminho certo, beleza? Nos vemos então no próximo vídeo e até mais. Falou!